Boa noite. Você assiste a partir de agora o Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Nosso convidado de hoje é o premiado ator Daniel Oliveira. No primeiro semestre deste ano, os cinemas brasileiros exibiam 3 filmes nos quais Daniel fez papéis importantes. Em Estrada 47, que narra a participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, ele faz o papel de um soldado atormentado por dúvidas e incertezas no próprio campo de batalha. No segundo filme, Romance Policial, encarna um escritor em crise de criação no deserto de Atacama. No terceiro filme, Sangue Azul, ele vive um homem-bala num circo na ilha de Fernando de Noronha. Para animar nossa conversa aqui em nossos estúdios, contamos com Diego Ponce de Leão, crítico de teatro e colunista do jornal Correio Brasiliense. Contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior, jornalista da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Como o programa de hoje é gravado, não teremos perguntas pelas redes sociais. Daniel, você é um ator muito premiado, muito elogiado, que tem uma característica. Comparando com a média dos atores brasileiros, você faz poucas novelas. Parece que você não gosta muito de novelas. E eu vou falar uma coisa. Talvez você tenha se antecipado. Porque a cada novela que a gente vê, o público manda dizer que não está gostando. A televisão brasileira está indo para séries de boa qualidade, mas as novelas está cada vez mais difícil fazer uma que acerte. Diga aí, qual é a sua impressão? Você se antecipou uma tendência? Cara, é muito difícil, né, assim, acertar uma certa fórmula, né? Hoje em dia tem a participação muito do público também, mandando opiniões e tudo, aquele bombardeio de informações também, o autor às vezes fica perdido, né? Enfim, não sabe para onde ir, o caminho que pega essa audiência, né? Mas eu acho que é uma tendência mesmo fazer séries, coisas menores, até por causa da internet. Acho que é uma... Hoje em dia está associada à TV e à internet, né? Muita gente não vê mais TV, apenas acessa as coisas pela internet. Esse programa seu vai ser muito visto pela internet, né? Às vezes. Então tem essa coisa de fazer coisas mais, enfim, com um tempo menor, assim, mais justas, né? As séries americanas, inglesas e tudo também, com uma qualidade muito grande. A competitividade com os outros canais também, hoje em dia, é muito grande também, além da internet. Então, tem um jogo de coisas aí, né? A televisão, a novela, principalmente a novela das 8, continua sendo o carro-chefe da Rede Globo, né? Que é muito forte nesse sentido e sabem fazer, né? Assim, eu acho que, geralmente, tem alguns tropeços, mas tem qualidade também nas novelas, né? Eu estou escolhendo, por enquanto, fazer coisas menores, porque eu quero ter mais tempo para minha vida pessoal e minha vida no cinema também, que eu estou gostando muito. Não é à toa que estou com 3 filmes aí. Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o ator Daniel de Oliveira. Daniel de Oliveira nasceu em 1977 em Belo Horizonte. Aos 14 anos de idade, já demonstrava a opção profissional que iria seguir. Passou a frequentar o Núcleo de Estudos Teatrais de Belo Horizonte, onde recebeu as primeiras lições para o trabalho de ator. Em 2004, foi protagonista do filme Cazuza, O Tempo Não Para, com base na biografia de um dos maiores talentos da música popular brasileira, morto em 1990 em decorrência de complicações causadas pela AIDS. Pelo trabalho, recebeu 7 prêmios de melhor ator, tornando-se aos 27 anos um dos mais destacados e requisitados atores do país. Escapando de obras puramente comerciais, pôde selecionar ofertas de trabalho na TV, como a remontagem da novela O Rebu. No cinema, trabalhou ainda no filme Zuzu Angel, baseado na história da estilista que dedicou a vida a denunciar a morte do filho, o militante Stuart Angel, durante o período de ditadura militar. Em Batismo de Sangue, fez o papel de Frei Beto. No longa-metragem Estrada 47, que retrata a epopeia dos 25 mil brasileiros que foram aos campos de batalha da Europa participar da Segunda Guerra Mundial, Daniel de Oliveira encarna o soldado Guimarães, um recruta que vive os dramas da guerra, escrevendo cartas ao pai. Romance Policial é o filme mais recente protagonizado pelo ator. Sob a direção e roteirização do cineasta chileno Jorge Duran, Daniel interpreta Antônio, um funcionário público que deixa o Rio de Janeiro e parte para o deserto do Atacama, no Chile, em busca de inspiração para escrever um romance. Daniel, essa arte que você escolheu
privilégio do seu trabalho, que é o cinema, no Brasil teve alguns bons momentos, como o Cinema Novo, enfim. Mas de um tempo para cá ele está tentando encontrar o seu próprio caminho. Nós temos o cinema argentino, né, com Darín, com um humor, uma sátira, né, da cultura argentina e latino-americana. Os chilenos também com grandes trabalhos. E a gente teve esporadicamente bons filmes que marcaram época, como o Pichote, o Beijo da Mulher-Aranha, o da Central do Brasil, né, e o próprio Cazuza que você fez. Você acha que está na hora do Brasil encontrar esse caminho? Quer dizer, nós vamos ficar só falando da pobreza, das favelas, ou nós vamos encontrar um discurso mais universal, inclusive como linguagem? Cara, eu acho que estamos chegando para isso, assim. Hoje tem muitos cineastas, muita gente estudando cinema. Acho que essa é uma saída também, né, para diversificar, né? Porque a gente tem uma cultura muito grande e você vê que do Oiapoque a Chuí, né, você vê estados muito diferentes. Eu fiz o último filme que eu registrei, que eu fiz, né, foi o Órfãos do Eldorado, e eu saí do Rio de Janeiro de carro e fui lá para Belém do Pará. Então eu fui cortando o país, assim, e vi a dimensão desse país, né? E eu acho que o cinema tem que acompanhar isso também. A gente tem um cinema muito forte em Pernambuco, assim, que fiz o do Lírio Ferreira, né, que é um cara, um grande artista, mas tem Cláudio Assis, tem outros grandes cineastas lá, com uma linguagem muito, muito forte, muito marcante, que eu acho que vai fazer história nesse sentido, né? Mais pra frente a gente vai lembrar desses filmes que estão rolando agora, desses caras, assim, né? Mas tem muita gente aparecendo aí, enfim, eu acredito... Você acha assim, que o cinema brasileiro vive uma ebulição, uma fase criativa que a gente ainda não reconheceu? Porque filme tem bastante. Não, né? filme tem bastante, mas eu acho que falta filme de qualidade mesmo, assim, sim, artística e tudo. Eu acho que falta um pouco. A gente está hoje priorizando as comédias, porque para disputar aquela coisa do mercado, né, que vem os Vingadores, vem o Homem-Aranha e sai destruindo tudo. A gente tem menos de 3 mil salas num país desse tamanho, né, assim, é difícil levar o filme para a tela, é caro, distribuição. Então, assim, aí você vai e faz um filme de comédia que você vai ter um retorno financeiro, mas não necessariamente de qualidade, assim, né? Você deu o exemplo do Darín, Relatos Selvagens foi o último filme dele, eu acho, e foi muito bem, tá em cartaz até hoje, eu acho, no Brasil, e é incrível o filme. Eu acho que mais por aí que a gente poderia pegar. Você acha que vai ser o Darín brasileiro? A gente fala isso. Quem me dera, rapaz, ele é muito bom, um ator com muita consciência, assim, de trabalho mesmo. E eu conheci o Darín, eu fui ao teatro, lá na época do Rebu, né, eu fui pra Argentina, né, e aí fomos ao teatro, ver o Darín, né, e foi o máximo, assim, é um cara muito bacana e muito simples, assim, sabe, mas tem uma postura muito interessante. Hollywood chamou ele e falou, não vou não, o que eu vou fazer lá? Né, assim, ele tem uma linguagem ali na Argentina, está fazendo coisas muito diferentes. Né? Aliás, é interessante essa história que você está contando do Darín, porque pouca gente sabe. Ele negou fazer um personagem de traficante. Sim. Ele falou, por que eu tenho que fazer um traficante mexicano? Exatamente. Né? O cara é argentino, fazer o quê? Você falou do Darín, tem algum ator brasileiro que também te desperta essa admiração, assim, toda? Cara, tem muitos atores, né, cara? Eu, graças a Deus, eu trabalhei com grandes pessoas, assim, grandes atores. E, geralmente, os grandes atores são grandes pessoas. Você vê o Tony Ramos, todo mundo fala, pô, Tony Ramos, ele é bacana, e é bacana mesmo, e é um grande ator. Né? No Rebu, contracenar com ele era muito incrível, assim, cara, porque a gente já tinha feito o Cabocla, era uma coisa muito mais leve, né? Ele fez o Boanerges e tal, não sei o quê, Caipira e tal, não sei o quê. Muito leve. Aí chega no Rebu, ele faz aquele cara ardiloso e tal, e cínico. E você já vê o olho do cara tá diferente, você fala, opa, eu tô com um grande ator aqui na frente, né? E depois nos camarins já relaxa de novo e tal, é só no jogo ali mesmo. Então você vê que o cara é craque mesmo, né? E tem muitos outros. E você, quando você representa, porque você fez muitos papéis, você é elogiadíssimo, mas eu vou ler um elogio aqui, porque eu achei uma coisa... Que maravilha. Você é muito elogiado, né? Tem gente que reclama de crítico que fala mal, você não pode reclamar, falando assim, né? Agora, você, como é que é você, quando você vai encarnar um personagem? Porque você tá com 3 personagens, daqui a pouco vai ser um 4º aí, nesse mesmo ano, tudo bem. Você, como é que é isso? Você se distancia de você mesmo? Como é que você constrói o teu personagem? Fala assim... Cara, cada personagem tem uma onda específica, porque eu vou pela cabeça do diretor mesmo, pelo que está escrito no roteiro ali, já dá um grande impulso, né? Mais no instinto mesmo de você, da primeira leitura. Às vezes, quando eu vou definir, fazer um outro projeto, é pelo instinto mesmo. Opa, isso aqui
esse aqui eu vou para algum lugar aqui que me interessa, sei lá, que mexe comigo, que vai me modificar, né? Então eu vou por aí, mas sempre na corda bamba, assim, sempre com medo. E esse medo também motiva, né? Você vai ali na insegurança e para colocar esse personagem em pé, né? Para dar vida àquilo ali, né? E é sempre muito mágico quando você consegue fazer isso, né? Por isso que motiva, é muito bom. Esse filme que você está lançando, o romance policial, né? Que é do Jorge Duran. E o Jorge Duran é chileno, mas Radicado no Brasil e tal. Como é que é esse filme, né? Vamos contar um pouco da história para o público que está aí saber e poder ir no cinema assistir, prestigiar, né? Porque é um filme bem latino-americano, né? O filme inteiramente, a gente rodou todo no Chile, né? No deserto do Atacama, né? Em São Pedro do Atacama e os arredores ali. É um filme esteticamente incrível, assim, é uma fotografia do Luiz Abramo, que é excelente, assim. E o roteiro ali do Jorge Furtado e da Dani Patarra, né? Que era roteirista também do Batismo de Sangue. A gente se conheceu nessa época. E o Jorge é um puta roteirista, assim, é um cara que muda na hora as coisas também. Foi a primeira vez que ele filmou, acho que no Chile, né? Porque ele saiu por conta da ditadura. Sim, exatamente. Eu acho que é o primeiro filme que ele faz depois de anos no Chile, né? Foi o pra ele retorno deve ter sido muito pra especial. pátria, né? Para ele foi muito especial, assim, e para mim também, porque aquele deserto lá modifica qualquer um, sabe? Você chega lá e você já sente o clima mesmo ali, a pegada do deserto, muito bom. E no caso do filme, eu faço um personagem que chama Antônio, um escritor que está angustiado vivendo no Rio, mas está lá na burocracia de registrar livro dos outros, e ele quer escrever, o sonho dele é escrever, mas não consegue muito, está angustiado. E um dia ele vê uma matéria, deserto nu, e ele vê a imagem, uma mulher nua e o deserto do Atacama também nu, né, vamos dizer assim. E ele fala, é lá que eu vou me reencontrar e inventar a minha própria história. Então ele pica a mula para lá e vai na felicidade, assim. Mas quando ele chega lá, pega carona com um cara, e o cara chega a São Pedro do Atacama com ele. Dias depois, ele encontra esse cara morto, tem um crime no deserto. Aí o filme começa assim. Ele passa a ser suspeito. Passa a ser suspeito do crime. Começam a vamos colocar contar na mais conta. agora, porque senão- Começam a colocar na conta dele. Spoiler. Aí tem um triângulo amoroso ali que ele vai vivenciar, né, com a Florência e o policial ali. Então a trama começa assim, né? Um filme. Me prende atenção. Um thriller, né? Prende atenção. O tempo inteiro o espectador fica ali. O filme começa despretensioso, você não sabe para onde que vai, de repente você está amarrado no filme por ser uma boa história. Pra assim. outra. E é bom lembrar que o Jorge Duran, ele foi roteirista de grandes filmes, Sim, né? O Pichote, o Um marco no cinema. O Beijo da Mulher Aranha, ele fez uma parte do roteiro. Acho que ele entrou depois, não sei. Mas enfim, ele é um belo roteirista e agora diretor. Né? Verdade. Querido, o Cazuza marcou muito sua carreira de uma maneira muito positiva. Graças a Deus. Graças a Deus, foi muito bonito aquilo. Agora, queria te perguntar também se não é uma coisa que hoje se tornou uma espécie, um personagem que te persegue. Se tem sempre essa apresentação, Daniel de Oliveira, o Cazuza, isso é uma coisa que de alguma forma te incomode hoje em dia, essa associação Não, cara, imediata? Muita gente fala, pô, Daniel de Oliveira, quem é Daniel de Oliveira? Ah, aquele cara que fez o Cazuza. O que fez o Cazuza. Então, assim, isso pra mim é um privilégio, assim, na verdade, porque eu sigo fazendo meus personagens e não tem problema algum. Tem gente que acha que eu vou ficar chateado, pessoal, o eterno Cazuza. Na verdade, não tem isso, né, cara? Eu tô vivendo, tocando a minha vida, fazendo meus outros personagens que, pra mim, são marcantes também. E, às vezes, pra alguma pessoa que assiste, A Festa da Menina Morta, por exemplo, Sangue Azul, Romance Policial, vai ser um personagem que vai tocar mais até do que o Cazuza, enfim. Mas o Cazuza realmente foi especial. E, graças a Deus, eu sou perseguido por ele. Eu vindo no carro, né, atrasado para chegar no aeroporto, no Santos Dumont, e, de repente, eu desacelerei, porque começou a tocar exagerado, com uma nova roupagem. E eu acho que o Dado Villa-Lobos colocou uma guitarra e tal, diferente. Escutem, porque é muito bom. Pô, né, na voz do Cazuza, mas com uma outra pegada, um outro arranjo. E ficou bacana pra caramba, rapaz. O Cazuza, mais uma vez, viva Cazuza, né? Continuando a trajetória dele. Você viu o musical que tá fazendo um sucesso enorme aí pelo país? Com o Emílio, com o Emílio, muito gostou? bom. E é impressionante a postura do Emílio. Eu vi o Cazuza ali, uma voz, assim, muito parecida, assim, um jeito de cantar. Ficou idêntico, assim. Ficou muito bonito. Ficou muito bom. Quando você estava fazendo o Cazuza, você tinha noção que ali você estava fazendo uma aposta da sua vida? Que era uma chance da sua vida? Sim, eu acho assim que todo trabalho pode mudar a vida, e muda mesmo, né? Ninguém sai impune de um longa-metragem, né, cara? O primeiro que eu fiz foi depois da Brida na Manchete, que eu fiz Manchete antes de acabar.
E depois quando a Manchete estava indo embora, assim, e eu estava no Rio de Janeiro, tipo, e agora o que eu faço da minha vida? Porque eu estava sem grana nenhuma, morando no Catete, ali aquela parada. Morei em Vaga, em Copacabana, cara. Botava minha mochila lá e rezava pra ela estar lá depois, né? Sim. Mas graças a Deus deu tudo certo. Morei um tempo, uns 6 meses em Vaga, assim, tipo. E depois Vaga de automóvel? Hã? Vaga de... Não, vaga de pensão. Vaga de pensão. Vaga de pensão? Você mora lá, você não sabe nem quem está do lado. Um corretor de imóveis, um montador, outro ficava dentro do carro. Não. E aí depois eu aluguei o apartamento da Sandra Barsotti, cara. Olha, Da mãe dela, na verdade, uma atriz, que ela fazia brida também. E quando a novela deu errado, aquela coisa toda, eu falei, gente, o que eu vou fazer? E fui para Belo Horizonte, continuar no teatro, fazer um comercial ou outro para ganhar uma grana e tudo. E continuar com grupos e tudo de teatro. Eu fui chamado para fazer o Circo das Qualidades Humanas, que foi um filme que eu fiz, foi o primeiro filme que eu fiz. O Francisco Milani fez meu pai. Olha só. E nesse filme tem Tunico Pereira fazendo um garçom. Cássia Kiss pegando uma carona. Odilon Wagner fazendo um médico. Caramba. Então tem várias participações. Estênio Garcia. Então, assim, um elenco bacana, rapaz. Romeuzinho Evaristo fazendo um bandido. Então, Thaís Garaípe fazendo minha mãe. Então, é um elenco bacana, assim, um filme louco pra caramba, com 4 histórias em uma, em Congonhas, aquela loucura. Eu fiz um personagem chamado Bosco, que era um psicótico lá, dependente químico e tudo, voltando de uma reabilitação e enlouquecendo naquela cidade e tudo. Enfim, tinha acabado de perder meu pai, eu estava numa pegada louca, assim, da vida, num momento decisivo, assim. E depois de um tempo, nessa busca, assim, eu fui chamado para fazer... tinha um cara no 101, e eu morava no 808, lá na Silveira Martins, ali perto do Palácio do Catete. E o porteiro ficava falando, esse cara aqui mexe com negócio de teatro. E falava com o porteiro, esse cara mexe com negócio de teatro. E um dia a gente se encontrou e ele falou, tá bacana, tá assim. E passou o tempo, eu entreguei para ele uma fita, um currículo e tudo. Ele falou assim, peraí que eu vou te entregar, vou entregar na mão certa. E entregou pro pessoal da Globo lá e tudo. E aí foi ótimo. Ele entregou para Cissa Castelo, que é uma produtora de elenco, Rebu e tudo. A próxima série que eu vou fazer é com ela, produzindo elenco. Ela é a esposa do Antônio Grassi, que cuida de Inhotim, né? Então, assim, eu caí na mão certa, no lugar certo, na hora certa. Mas como é que chegou o Cazuza? E aí chegou o Cazuza. Aí eu comecei a fazer eu fiz a malhação, fiquei um tempo, e aí respirei em todos os sentidos, comecei a aparecer mais, assim. Malhação é uma loucura, você fica conhecido pela essa galera, garotada a ver com todo mundo. Fiz uma novela chamada Padroeira, porque em decorrência de uma peça que eu fiz, chama Êxtase, do Valci Carrasco, com a direção do Caio Blá, com o Caco de Souza e o Caco Ciocler e a Rosane Goffman. E através dessa peça pintou a novela, que eu peguei na metade, a Padroeira, e pintou Cazuza. E pintou como? Assim, pintou que o Serginho, que namorou Cazuza, acho que 4 anos, assim, da vida, ou 3, não sei, que é um camarada, é um ator e é um puta cara bacana. Ele foi lá, viu o Êxtase, que a gente falava do universo das drogas, assim, era bem punk, assim. E aí ele falou assim, pô, esse cara aí, tá, acho que... E me indicou pro teste, eu cheguei, já tinham 7 caras, eu e mais 6. E aí eu cheguei, coloquei a jaqueta, a bandana e fui fazer o teste do Cazuza. E foi muito mágico, na verdade, assim, porque eu senti quando eu pisei no estúdio que eu ia fazer, sabe? Agora, é interessante a tua história de vida, né? Porque, na realidade, você não fez universidade, você não fez faculdade, você foi direto para o circo, né, parece, e tem uma relação muito forte com seu pai. Eu gostaria que você contasse um pouco essa história, porque você estava muito preso lá em Minas, né, as suas raízes estavam ali, e precisou você viver um drama para romper com... Não, cara, eu estou na correria desde cedo, assim. Inclusive do Iraque, que era legal você falar um pouco sobre o Iraque. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade na loja de bala do meu tio, assim, né, tá? Depois, enfim, ia para as feiras com a minha mãe, minha avó tinha bijuteria, né, que a gente ia e tal. Até onde era montado o circo em Belo Horizonte, falar em circo, né, porque eu sempre via o circo lá, era pertinho lá de casa, tudo, enfim. Mas eu sempre estava na rua aí, fazendo meu corre, né. E minha irmã, na época que eu estava trabalhando numa loja de informática, chamava RB Informática, eu chamava de Rhythm and Blues Informática. E aí eu trabalhava no xerifado, carregava caixa pra caramba, rapaz, e tal. E minha irmã na correria, fazendo medicina e tudo. Então, você vê que o corre é desde cedo, né? E começou aos 7 anos lá no Iraque, enfim, meu pai, ele
ele casou com minha mãe, ficaram 7 anos, separaram, e ele foi para o Iraque, mudou para lá para trabalhar e tudo, para tentar a vida mesmo. E viajou muito, foi para 27 países, porque ele foi conhecer mesmo tudo e trabalhar. E aí, quando ele voltou depois de 2 anos... Mas você chegou aí para o Iraque com ele? Quando ele chegou depois de 2 anos, eles casaram de novo. Aí eles ficaram mais 7 anos. E nessa nova safra do casamento, vamos dizer, um novo contrato, a gente foi para o Iraque. Aí eu fiquei 1 ano lá. Eu morei às margens do Rio Eufrates, lá num acampamento chamado Sifão, que era o nome da obra, né? Tinha o Expressway, o 215, o 30 e o Sifão. Você nunca teve medo de não fazer faculdade? Porque é uma coisa que pessoas da minha geração já era uma questão de fazer faculdade. Sim, pessoas sim. faziam faculdade nem que fosse ruim. Na sua, lógico. então, imagino como era essa pressão. Não, tinha uma como pressão. é que foi para você isso aí? Tinha uma pressão, tinha uma parada, não, tem que fazer, vai fazer o quê e tal. E eu na correria, eu estudava no colégio militar, no Tiradentes, né, na Polícia Militar e tudo. E já trabalhando o dia inteiro, estudando à noite, mas como o teatro apareceu aos 14 anos, na época Belo Horizonte nem tinha faculdade de teatro ainda, agora tem. Mas tinha o Palácio das Artes, tinha o TU, Teatro Universitário, né? Eu fiz no Núcleo de Estudos Teatrais, que é um pouco mais leve, assim, vamos dizer. Mas eu conheci meus amigos ali, que eu tenho até hoje, né? Enfim. E foi uma galera que mudou a trajetória da minha vida, né? Assim, são amigos do peito e parceiros mesmo de vida, assim. E ali eu comecei a me interessar por poesia, por literatura, por cinema, por teatro, por arte em geral. E eu achava que eu já estava num caminho, assim, que não tinha volta mais, assim, e que o estudo era comigo mesmo, assim, sabe? Eu comecei a me interessar mais por mim mesmo e pelas coisas ao redor. E falei, agora eu vou tocar minha vida, assim. Mas eu cheguei a fazer até prova, assim. Teve uma que eu Vestibular, quase? Teve uma que eu fiz prova e não fui buscar resultado. Fiz para publicidade, mas eu falei, aí eu fiz a prova lá e tal. Aí quando foi buscar resultado, eu não fui buscar resultado e tal. Não sei porquê. Eu acho que eu estava com alguma peça em algum interior de Minas, que eu viajava assim também, né? E aí a coisa foi passando, depois da morte do meu pai eu fui para o Rio, também pintou o convite da Brida, porque o convite da Brida na Manchete pintou quando eu fiz um comercial com o Gianfrancesco Guarnieri, o qual eu não conheci. Ele fazia meu pai, eu fazia o filho assim, e era um comercial de combate ao alcoolismo. E aí ele falava uma coisa, eu falava outra, e o dia que eu cheguei lá, foi com o Feli, um diretor muito bacana de Belo Horizonte. Eu falei, cadê o cara? Ele falou, não, já fez a parte dele e foi embora. Eu falei, não acredito. Como é que eu vou fazer? Ele falou, não, você vai ver ele aqui e tal, e você responde, vai dar tudo certo. Eu, infelizmente, não conheci o Gianfrancesco Guarnieri, mas fiz o comercial, ganhou o Lâmpada de Ouro, um prêmio de... E aí surgiu o convite para a Brida. Aí surgiu o convite para a Brida e eu fui de peito aberto para o Rio de Janeiro. Não conhecia o Rio de Janeiro. Conhecia Bagdá, mas não conhecia o Rio de Janeiro. Agora é casa, né? Agora? Agora a casa é Rio de Janeiro. Agora a casa é Rio de Janeiro. Um filho meu, o Raul, nasceu na Mater Dei, em Belo Horizonte, e o outro nasceu na Perinatal, no Rio de Janeiro. Então tem um mineiro e um carioca. Queria te fazer uma pergunta polêmica. Diga. Você teve à frente aí de Cazuza, sucesso maravilhoso, mas participou de outras cinebiografias também, que é um boom forte aí do cinema, né? Como Zuzu Angel, fez aquele curta do Santos Dumont, 14 bis. Você não tem a impressão, isso é uma crítica que a gente percebe, você já deve ter respondido sobre isso, mas você não tem a impressão de que essas cinebiografias, de alguma maneira, elas acabam promovendo a chapa branca, uma história meio oficializada desses personagens? Não falta uma certa ousadia nesse sentido para contar uma história mais ampla, que abre esse debate, cara? Eu acho muito complicado contar uma história num filme só, né? É muito difícil, né, cara? Você vê o próprio Tim Maia agora tá surgindo, né? Teve o Paulo Coelho, meu parceiro, fez, Julián Andrade e o Ravel, que é irmão, né? Fizeram a biografia do Paulo Coelho também. Você tem que pegar algumas histórias da vida de uma pessoa e transformar, tem que recortar, né? Eu acho que o Cazuza, nesse sentido, foi muito feliz, assim. Um filme que foi popular, um filme que pegou fundo em alguns momentos, Sim, né? Poderia ter sido mais pesado, sim, porque a vida dele também... Eu acho que os fãs sentiram mais falta, no Cazuza, ali, da intervenção do Ney ali, que parece sim, que ficou total, menos... Total. Isso talvez, acho, por parte dos fãs é que ficou um pouco... Teve teste para Ney Matogrosso, o roteiro tinha um Ney Matogrosso. Eu lembro que o Mosca estava muito cotado para fazer, ele fez muito bem o teste, que é um cara muito talentoso, ele é ator e ele é um puta músico. Aí eu queria muito que tivesse o Ney, assim, porque é uma figura que eu admiro muito. Ney Matogrosso eu discuto muito desde pequeno. E eu acho ele impactante, assim, na verdade, né? A minha madrinha... Teve um impacto enorme na vida do Cazuza. A minha madrinha era muito fã dele, né? E minha madrinha e minha tia Terezinha, que a tia Terezinha é irmã do meu pai.
E elas, Ney, tudo era Ney. E eu falei, pô, quem é esse cara e tal? E vi aquela parada. E eu falei, nossa, esse cara, rapaz, é um cara muito E como é que foi a impactante. decisão de tirar ele do filme? Pois é, eu não Assim, sei. você participou? Não, você foi óbvio que não. ouvido? Não, sei lá. Ninguém queria me escutar ali, não. Mas, mas não fala assim, ó, Escolha de peraí, mas vai roteiro. ficar mal. Enfim, teve alguma coisa? Como é que foi essa decisão assim? Pois é, eu na não sei. equipe, como é que foi? Pois é, eu lembro que eu senti muito, na verdade, que eu queria que tivesse o Ney ali. Mas o filme também ia para outro lugar também. Eu acho que o Ney merece até uma participação maior ali. Eu acho que ia puxar muito, mas não sei, essa foi a opção e o que eles disseram, né? Algum Foi o conteúdo argumento. moral nessa opção? Algum moralismo, alguma coisa assim? Pode ter sido, né, cara? Eu não sei, de repente colocar o Ney como... Colocar o Ney é colocar uma questão ali. Colocar um namorado, né? Colocar uma é. pessoa importante, né? Enfim, mas ali a gente teve uns beijos na boca, umas coisas, rolou, né? Tipo assim, todo mundo fica falando, cadê o beijo gay da televisão? Fica nessa besteira, na verdade, né? Que tem tanta coisa aí mais importante para dizer, né? E é uma coisa natural e normal, as pessoas, né? Enfim, é uma opção, Se beijam, né? né? Se beijam, as pessoas se beijam, se amam, né? Se amam, né? É Então, verdade. Então, mas não sei se teve isso, não. Eu não sei te responder. Foi uma opção mesmo da direção e da produção, né? Agora, você fez esses personagens que eram personagens que marcaram, através da sua participação, momentos da vida política do Brasil, né? O Zuzu, no caso da Zuzu Anjo, o filho dela, né, era um militante, né, da luta contra a ditadura militar. Claro. O próprio Cazuza era um contestador. Total. Né? Frei Beto também, na Frei ditadura Beto também. Você tinha já conhecimento desse Brasil da época da ditadura? Você começou a descobrir como ator? Como é que foi isso para você? Eu acho que foi nessa leva aí mesmo, com essa galera de teatro que eu encontrei, que começou a pintar isso, né? Aí você começa a escutar Chico Buarque e tal, você fala, opa, peraí, que tem mais coisa aqui, né? Enfim, aí você vai pra música também, que já tem muita coisa da música, né? E aí vai conhecendo um pouco, mas realmente os filmes me levaram, assim, a um aprofundamento um pouco maior, assim, né? Chegar a fazer o Frei Beto e conhecer o Frei Beto, né? Estar em Belo Horizonte, trocar com o Frei Beto, saber que o que ele fez na época, né? Que ele atravessava pessoas na fronteira ali, né? E com o Uruguai e tudo. E é um grande escritor, aí você vai ler alguma coisa dele, assim, é impactante, né? Os livros, assim, algumas coisas que ele escreve, ele é um grande escritor, assim. Você vai aprendendo com esses caras, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o ator Daniel de Oliveira. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o ator Daniel de Oliveira. Nós vamos ouvir uma pergunta da atriz Carolina Monterosa. Oi, Daniel. De acordo com a sua experiência, o que você gostaria que fosse diferente no cinema brasileiro? Tendo em vista a sua exposição a diretores estrangeiros, locações internacionais e até trabalhar com diretores que têm uma pegada diferente, os gringos. Acho que o cinema brasileiro tem várias identidades, né? Eu acho que devem ser exploradas, assim. Cada estado, cada cultura, né? Um país enorme, eu acho que tem... Eu sinto falta de ver mais Brasis, né? Assim, vamos dizer... Quero fazer filme em Belo Horizonte, por exemplo, sacou, cara? É um filme que eu nunca registrei a minha cinema cidade. mineiro? Não, pois é, tem até umas cabeças ali, né? Tem o pessoal da Teia, que é muito interessante ali em Minas, né? Mas muita gente vai para São Paulo, né? Vai para o Rio, porque tem um mercado maior, né? Pernambuco tá resistindo muito nesse sentido, né? E sai grandes filmes de lá. Acho que... Mas eu queria ver filmes mais afastados, né? Assim. Você concorda com uma coisa que dizem, num país com novelas fortes, é difícil ter um cinema forte? Então você tem a fórmula novela forte, cinema fraco? Não concordo não, cara, porque nosso cinema é forte, visto por uma... É um pouco... Esse lado menos comercial do cinema, né? Quando vai muito pro comercial, né? Que é o caso realmente dessas comédias. Eu não tenho nada contra. Eu quero rir, cara. Eu tô nessa vida pra rir. Só que tem umas comédias que você não consegue. Você vê que é muita apelação, né? Aí você acaba se frustrando nesse sentido, né? Então, mas eu acho o cinema brasileiro forte se você olhar para um outro nicho aí, né? Mas que não chega muito ao público, né? Assim, infelizmente, a dificuldade de distribuição é muito grande. Você tem que assistir na primeira semana um filme. Agora, um filme como Romance Policial, Sangue Azul. Tem que dar certo na primeira semana. Tem que dar certo na pra primeira fazer a segunda, semana, né? senão o exibidor,
Ele que é o empresário, ele não vai te deixar Não vai passar. apostar. Vai chegar o Mad Max e ele vai falar, cara, eu vou vender o Mad Max e você vai embora, você vai para... Como resolve isso? Você tem alguma ideia para... Pois é, eu não sei, Você falou o quê? cara. De ter cota para o cinema brasileiro, de ter mais Isso já foi espaço. derrubado por alguns, né? Pois é, mas o que você acha? Porque, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, você tem a cota da língua, né? Os caras dublam tudo. Oh. Então, né? O cinema... Mas o que é uma ignorância do Pois é, tudo. mas enfim, mas estou dizendo como é que você protege a produção local. Verdade, né? verdade. Você não acha que teria que ter alguma medida mais assim? Você já pensou nisso? Pois é, e É uma também- medida antipática, enfim, então as pessoas não querem falar. Como é que você vê isso? Não, e talvez até uma coisa de um fortalecimento do mercado latino-americano. Sim, né? é verdade. No sentido Um cruzamento de informações. Cruzamento e fechar mais dentro desse mercado Não, latino-americano. sabendo que esse tipo de cinema sai rápido, mas que é um cinema com muita identidade, eu acho que isso é quase um dever do país educar esse país com essa linguagem Tem muito a ver também. com esse Então, fomento, assim, né? é pegar esses filmes e levar para cidades, entendeu? Onde não tem cinema, arma um pano na praça e coloca. Sabe assim, tinha que ter um fundo para isso ser distribuído, porque se coloca o romance policial numa praça no Acre, com uma projeção bacana, com um som bacana, as pessoas vão assistir, sacou? Então, assim, acho que tem que chegar mesmo esse cinema. Eu não sei como fazer isso, tem que ter grana para fazer isso, né? O cinema comercial já atinge, mas vamos ajudar também o cinema autoral, né? Que acho que vai fomentar mais. Assim, os grandes empresários têm que ajudar, pô. Você falou das comédias aí, Daniel. Queria te perguntar uma outra coisa. Você não tem a impressão de que nas comédias a gente percebe isso de uma maneira mais recorrente? A gente, de alguma maneira, não está vivendo uma censura atual no cinema, nos palcos, no teatro, em virtude do tal do politicamente correto? Embora as comédias estejam apelando e trazendo, mas tem uma série de expressões, termos, assuntos que precisam ser evitados, não podem ser falados, não podem ser ditos, acabam ficando aí para o cinema underground, esse tipo de coisa. Você percebe um pouco dessa limitação, estamos nos engessando de alguma maneira? Para falar com um grande público hoje em dia, né, assim, um alcance muito grande, realmente tem um pouco, assim. O que usa, o que não usa, isso pode, isso não pode, não pode como, né? Então, assim, por isso que é bom escapar do mainstream, assim, às vezes, e ir para um lado onde tudo é possível, sacou? Onde a linguagem é colocada da forma que precisa ser colocada, onde aquela história vai ser daquele jeito ali. Você dá um exemplo de algum filme que você fez que foi assim? Cara, o próprio Sangue Azul, né, que tem a relação incestuosa da irmã, um que vai estrear, esse do Pará também, que tem uma relação incestuosa, A Festa da Menina Morta, que foi um filme mais forte nesse sentido, né? um filme com total liberdade, e um filme lindo, assim, um filme muito bonito. O Matheus foi muito feliz naquele filme, o filme foi para Cannes, Amsterdã Regard, ganhou o Festival de Chicago, então o filme ganhou o Festival do Rio, ganhou Gramado, então assim, ganhou tudo que participou. Um filme que as pessoas saíam de sala, às vezes, elas levantavam, mesmo em Cannes, assim, algumas pessoas reagiam de forma, opa, isso eu não quero ver, isso. Mas eu achei o filme incrível, saí do cinema chorando lá, assim, tipo, caramba, que filme bonito, Matheus, muito carinhoso, muito bacana, muito vivo, muito real, né? Acho que a vida, ela é mais forte do que tudo, né? E a vida, quando se retrata na arte, né, ela pulsa assim, né? Ela se transforma em vida também, aquilo ali, né? Fica tão real que se transforma em vida, né? E acho que essa é a minha pegada também, entendeu? Enquanto ator, faz parte desse alimento, né? Porque, obviamente, o cinema comercial traz uma visibilidade muito interessante, abre portas, e filmes como esse do Nastergallis têm uma visibilidade menor, mas eu acho que em termos de construção mas de cênica, de realização, pra mim são muito mais interessantes, interessante né? nesse sentido. É lógico que conversar com o público é muito bom, você faz um filme que as pessoas... Se A Festa da Menina Morta fosse visto por mais gente, eu ia adorar. Era o ideal, infelizmente não, tem um certo limite nesse sentido. Mas o negócio é a liberdade interna também, né? Assim, o que vai me levar aquilo ali, né? Por isso que eu sou motivado. Estrada assim. 47, a gente falou pouco aí. O que você achou? Vamos falar dele. Que é uma experiência, assim, que o cinema nunca fez, é o primeiro filme, né? Sobre a experiência de guerra, sobre a Segunda Guerra. É uma experiência que os brasileiros conhecem pouco, né? Inclusive, a tendência é diminuir a importância dessa participação. Tem gente que diz que não houve muito, foi importante. Né? Como é que foi para você? Como é que você viu a acolhida disso? Que tipo de resposta o público deu? O que você acha? A gente ressalta muito a época da ditadura, uma época nebulosa do Exército Brasileiro, mas essa época não é retratada, é uma época de ouro, assim, uma época feliz do Exército, assim. Eu pratico Krav Maga e o meu professor, o Antônio Roseira, ele é major do Exército.
E quando ele ficou sabendo desse filme, o cara ficou, e eu tive que, na estreia agora, eu tive que fazer um time lá do pessoal do Krav Maga e foi todo mundo assistir. Então o cara estava muito orgulhoso, né? E realmente mexe com quem está no Exército. Pô, lá em Belo Horizonte foi uma solenidade incrível num shopping lá, que a gente mobilizou o Exército todo, teve banda e tal, teve 2 pracinhas falando as experiências. Foi muito emocionante, porque eles eram muito simples, muito bacanas, muito íntegros, assim, e contando uma experiência. Até com coincidência, tinha uma carta que ele escreveu pro pai, que era igual ao meu personagem, assim. Era muito parecido com o meu personagem, assim. Só que a dele era mais positiva. A minha ficou positiva só no fim, porque eu tinha uma estranha... Uma briga com o pai. Foi resolvida só depois, quando o personagem viveu outras coisas. Mas, cara, irrecusável fazer esse filme, porque o Vicente Ferraz, que fez o Mamute Siberiano, então, um filme muito interessante, um documentário sobre um filme russo feito em Cuba, né? E de repente esse cara me chama, eu tava na época, eu comecei a fazer uma novela chamada Passione, foi a única novela das 8 que eu fiz. 4 meses antes de fazer Passione, eu não sabia nem o que eu ia fazer ainda, eu comecei a estudar italiano. E aí comecei ali a estudar italiano e tal, comecei a pegar aquela língua, fui chamado para fazer o italiano lá na novela, foi uma coincidência, e fui para Toscana. E aí o italiano deu uma crescida assim, eu falei, essa língua é bacana. Logo depois que acabou Passione, o Julinho Andrade, que estava fazendo Passione comigo, estava falando, pô, e esse filme, cara, vai ou não vai fazer? Porque eu estava na dúvida de um outro projeto, mas eu e o Julinho ia fazer, a gente é muito parceiro. Eu falei, bora ligar pro cara aqui. Decidi, né, uma tarde assim, ligamos, falei, não, tu vai fazer o Lima, então. Eu falei, beleza. E aí fui para a Itália de novo, fiquei mais 2 meses no norte da Itália, e aí eu falei mais italiano assim ainda, então assim, deu um avanço também. Então o filme serviu para isso também, né? De desbravar uma língua, entender um pouco mais sobre a língua, uma cultura de um país. Foi muito interessante. Na época eu estava na guerra com a Líbia, eu até falei que eu fiz uma camisa política para mim, que eu fiz Libertas quais será a Líbia, com o escudo de Minas, assim, com o triângulo de Minas, né? E aquela potência da camisa, porque realmente ficou uma camisa muito interessante, assim. Fui pro Carnaval de Veneza com ela. Né, da queda, na época, exatamente. Agora, esse filme, assim, eu fiz um documentário sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra. Sim. E fui para a Itália com um cabo atirador do Exército Brasileiro e tal. E pelo que ele me contou, a maioria dos combatentes eram pobres e negros, recrutados assim meio que aleatoriamente, né, entre a população pobre. E ele, quando eu cheguei lá, eu falei para ele, Cabadão, como é que o senhor chegou aqui? Ele falou, não sabia que eu estava indo para a guerra. Eu falei, como não sabia? Ele falou, não, eles colocaram a gente no navio e falaram que a gente ia fazer um treinamento na ilha de Bananal. E quando eu fui ver, eu já estava na África. E a gente, de repente, chega na Itália, eu falei, mas por que vocês não falaram nada e tal? Ele falou, não, porque se eles falassem antes, muita gente ia desistir desse treinamento. Tá, né? Opa, peraí. Então, assim, eu senti um pouco, o filme ele tem um roteiro bom, e ele tem fotografia linda, fotografia muito bonita, e acho que o final do filme, ele consegue a emoção que ele, durante o filme, ele perde, né? Mas ele não conta um pouco essa coisa desse pessoal pobre, né? Porque tem um negro só. Tem o Togum, e tem o Chico também faz o Piauí, né? Para representar o Nordeste também, que foi também. Como é que foi essa coisa da participação do Brasil, esse estudo de que vocês tiveram que fazer? Quer dizer, você se preparou, você leu, o que você fez para... o Vicente Ferraz, ele estava estudando muito, né? E a gente chegou, a primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei no filme, eu entrei de gaiato no navio, igual esse camarada aí. E quando eu vi, eu estava em Pindamonhangaba, meu personagem era devoto de Nossa Senhora Aparecida, então no caminho ali do Rio para Pindamonhangaba, eu parei na Catedral de Nossa Senhora Aparecida e peguei uma medalhinha, né? E essa medalhinha eu coloquei no peito, junto com a identificação do soldado, Guimarães, né, e tal, meu personagem, e junto com a identificação do meu pai também de piloto civil, que chegou uma época da vida dele que ele pilotava e tudo. E aí ele tinha essa medalhinha que ele falou assim comigo, um dia que eu morrer, você vai fincar ela no meu dente. Obviamente eu esqueci que eu não vou fazer isso, tá, sei lá. E peguei essa medalhinha e coloquei no peito. Com uma cruz também que eu ganhei do Julinho Andrade em Roma. E fiz um patuaque, assim, foi muito interessante até. Aliás, o apelido do meu pai era Bengala, né? E na primeira cena eu tinha um símbolo com ele que era isso aqui, é uma outra história. Mas esse era o nosso símbolo, né? E aí, na primeira cena, primeiro take, eu estava assim, fazendo uma homenagem para ele, pensando muito nele, e o italiano falou, andiamo, Bengala! E soltou o sinalizador
estourou lá em cima o sinalizador e para a chegada porque a primeira cena foi aquela da chegada dos alemães, né? E a gente tinha que atirar e tudo. Mas quando eu ouvi, vai, bengala e tal, andiamo, eu falei, não, cara, não acredito. Foi uma coincidência, né? Meu pai era bengala e eu era bengalinha. Enfim, onde é que eu estava? Né? Você estava falando dessa história da preparação, né? Ah, da preparação. Aí eu fui, comprei minha medalhinha, Nossa Senhora Aparecida, e pum, piquei a mola lá pro Pindamonhangaba, porque a gente foi no 12º Batalhão de Engenharia. Meu personagem era engenheiro, desminava, né, e tal, campo minado, e fui fazer uma preparação assim. Então, estourar uns petardos lá era maravilha e tudo, e os caras ensinando pra gente. Um campo minado simulado, que eu tinha que identificar onde estavam as minas, sinalizar. Fui aprendendo esse tipo de coisa, né? E foi muito interessante, assim, mochila pesada nas costas, muita lama, estava chovendo, Vocês frio. conversaram com soldados, com antigos pracinhas? Leram, como é que vocês fizeram esse preparatório para se aproximar da vida real? Pois é, assim. e aí o Vicente Ferraz dava uns livros pra gente da Segunda Guerra e tudo, a gente ia lá para aquele buraco da Segunda Guerra e ficava ali, e alguns filmes também retratando a época, filmes até da Bielorrússia, por exemplo, ele entregou pra gente um filme que marcou muito, eu tenho esse filme, adoro esse filme, que é o Vai e Veja, que é um filme de 85, e é impactante, cara. De quem que é? Que filme que é esse? Eu não sei o nome do diretor, cara, mas é um filme assim, arrebatador. Quem puder assistir o Vai e Veja, eu não sei o nome de ator nem nada, mas é um garoto que faz, ele vai se transformando tanto que no final ele tá parecendo um velho, assim. Ele é uma saga mesmo desse menino que vira um homem no meio da guerra, né? É impressionante, assim, a invasão nazista na Bielorrússia ali vai invadindo e vai dizimando as aldeias e tudo. E é um filme bem... Foi o cara mais brutal da guerra, né? Bem chocante mesmo. E tem beleza também em muitos momentos assim, do filme, né? Ele consegue colocar. É um filme incrível. Tem uma coisa interessante, engraçada, até que a gente estava conversando antes de começar o programa, que é a respeito dessa série que você fez junto com a Alice Braga, né? Latitudes, né? Como é que foi esse projeto? Como é que surgiu a ideia de fazer esse... Cara, o Marcos Brandão, que era um empresário meu da época, é meu empresário até hoje, era empresário da Alice na época, né? Hoje eles não estão mais juntos, mas são parceiros e tudo. E ele falou, pô, cara, se tá você e a Alice aqui no escritório, vamos fazer alguma coisa vocês dois e tal. Eu falei, pô, vamos fazer, mas eu quero viajar, vamos inventar um negócio aí pra gente viajar. E aí ele juntou a House, que é uma empresaria, e Los Bragas, que é da Alice lá, do cunhado dela, que é o Felipe Braga, ele é roteirista. Ele falou, não, tem um negócio aqui, tem uma ideia aqui, vamos viajar? Então, peraí. Começou a escrever lá Foi dando tudo para combinar para você viajar? E aí, isso aqui é boa da profissão também. Vamos viajar? Então vamos. Então vamos escrever uma série, vamos trabalhando. Aí a gente vai ganhando uma graninha, viaja, conhece Istambul e tudo. E aí fomos. Foi Paris, foi Londres, Istambul. Foi Veneza, cara. A gente ficou... Eu fui já 4 vezes para Veneza. Tudo por conta. Tudo por conta. Fiquei naquela pousada Daniele, né? Que é em frente ao Gran Canaria ali. Tudo. Pô, foi demais, cara. Só liguei e contracenando com uma bela atriz. Como é que é a reação dos europeus quando vem uma equipe brasileira gravando? Porque você teve essa experiência com a Estrada 47, essa série que você fez. Sim. Quer dizer... São bem recebidos? Eles acham estranho o brasileiro estar gravando lá? Não, cara, somos bem recebidos, assim, sempre. Eu acho que o Brasil, ele é muito bem recebido fora, assim, cara. É um país que tem esse carisma, assim, né? Por exemplo, tirando o foco da Europa, mas indo para Cuba, eu fui lá uma vez no festival lá de Cuba, de Havana, e fui com 2 filmes, O Batismo de Sangue e A Festa da Menina Morta. Mas eu fui assistir no dia, eu estava casado com a Vanessa Giacomo ainda, a mãe dos meus filhos, e a gente foi assistir ao Che, as 2 películas lá do Soderbergh lá, e fomos ver, tava o Rodrigo Santoro lá, tava o Del Toro lá e tudo. Quando eu entrei com a Vanessa, a gente foi aplaudido de pé pelo cinema Iara inteiro, porque eles tinham acabado de ver Cabocla. Eu fui comprar um sanduíche no meio do caminho de uma praia que a gente foi visitar, e a gente foi de ônibus, né? Saiu de Havana, pegamos um ônibus e fomos visitar essa praia, ficar lá. E eu fui comprar um negócio numa lanchonetezinha muito humilde e o cara falou assim, não vou cobrar não. Eu falei, como não? Sanduíche de Ramon com queijo. Não cobrou porque eu fiz o Luiz Jerônimo e a mestiça da Cabocla. Não. Eu falei, não, faço questão de pagar. Não, faço questão de não cobrar. Eu falei, então beleza, muito obrigado. Então foi emocionante, cara. A Cuba parava, a Havana parava para assistir a novela. Então, e é um país bonito, né? É um país bonito. A cidade linda. E o poder da telenovela brasileira também, né? Que tem isso.
Ô Daniel, você fala muito em Minas, cara, e Minas tem uma cena de teatro maravilhosa, né? Você é de Minas, Galpão, o Fítio, aquele festival popular que acontece em janeiro, tem coisas maravilhosas. O teatro nunca te... O cinema parece que é a sua grande praia, mas como é que é essa sua relação com o teatro, cara? Pois é, cara, o cinema me abduziu, assim, cara, eu não consigo recusar as coisas que acontecem, né? E eu estava afastado do teatro desde o êxtase, né? Mas eu tive uma banda depois, e eu fiquei 2 anos e meio com essa banda e supri um pouco essa carência do palco, né? Do palco. Então eu tinha o Pedras pra Moer, que era uma banda... Mas você fazia o que na banda? Eu compunha junto com 2 camaradas e cantava. E aí era o Tonzinho lá de BH, o Arthur, né? E 4 caras, e mais 3 caras do Rio. Um deles era filho do Zé de Abreu. Ah. E era uma onda assim, cara. Que tipo de som que vocês fazem? Era rock. Rock? E aí tinha o guitarrista, era o cara que fez o André Pfeffer, ele é guitarrista do Maurício Barros, dos teclados do Cazuza. Então eu conheci ele ali no Cazuza, ele tocava muito bem guitarra, toca muito. Tinha uma banda de reggae e tinha um estúdio em casa, assim. Pô, vamos fazer aí, tem uns camaradas meus vindo de BH. Porque na época que eu fiz Cazuza, eu aluguei, eu saí de casa, tava com outra mulher, e saí de casa, assim, só pra fazer Cazuza, eu aluguei um apartamento, cara. E aí no Leblon, ali na Dias Ferreira, e fiz um templo Cazuza, assim. E ali eu acordava, já olhava para um pôster que a mãe dele me deu, assim, desse tamanho, olhava no olho, assim, dele. Vamos começar o dia, o que tem para fazer? Bora. E eu vivia uma experiência Cazuza. Aí trouxe esses 2 caras de BH para morar ali, para cair nesse AP, pra gente compor coisas, fazer e ficar trabalhando música. E aí a gente montou uma banda com esse cara. Aí veio o Cristiano, que é o filho do Zé de Abreu, e o Pedrão, que é baterista, muito bom. E rolava um Cazuza nas apresentações? Rolava. Só se for a 2, que é uma música do Cazuza. Legal. A gente só fazia uma porque a gente queria cantar as músicas nossas, assim mesmo. Assim. Mas você E foi divertido, a gente ficou, mas banda dava muito problema. Eu desisti, eu parei com a banda na época do Hoje é Dia de Maria, porque eu ficava de 9 às 9 da noite, assim, e o Luiz Fernando Carvalho exigente, e eu também querendo ser exigido, porque eu estava ali respirando arte, né? Eu identifiquei que era a arte ali do Luiz Fernando Carvalho. E aí Hoje é Dia de Maria foi arrebatador para mim como ator, e não tinha muito tempo. Aí eu falei, galera, e a galera na correria, eu falei, não, vamos dar um tempinho aqui, eu tô ali, não posso estar aqui. E aí fui, depois a banda acabou e tudo, mas foi uma experiência bacana, assim, também. Quer dizer, você gosta de escrever, você pensa em fazer seus próprios textos para o cinema, para o teatro? Não, eu penso num projeto de show, assim. Show? É, show. Eu tenho Música. Se chama Cinemúsica Particular. Depois, eu vou chegar em Brasília aqui com Cinemúsica. Opa. Mas ainda está um processo muito lento ainda. Eu gravei 3 músicas só, mas ainda vai demorar um bocado. E o grande trunfo desse espetáculo que vai ter ainda é o Homem-Lama, que é um personagem que eu tenho desde a Festa da Menina Morta, que é um ritual de lama que eu faço e tudo. E Como é? Cara, é um negócio muito louco, que uma vez eu estava fazendo uma improvisação com o Matheus, e toda semana a gente fazia um exercício de butô para ele e para a equipe toda. Do filme? Do filme, E era um improviso de butô, uma arte japonesa que a gente dançava, né? E movimentos mais lentos, assim, enfim. E aí um dia eu fui no Rio Negro e peguei uma lama e fiz uma performance com lama, né? Assim, tomava um banho e me colocava lama assim e tal. E quando eu saí da parada, eu saí emocionado porque eu tinha criado um personagem ali. Eu peguei um espelho assim e fiz 2 cabeças de lama, assim, vamos dizer, né? Fiz uma performance lá, enfim. E aí eu falei, opa, criei um personagem, esse aqui é o Homem-Lama. E aí, uma vez eu fui para Amazonas, chamei o Julinho Andrade e chamei o Daniel Chiacos, que é um fotógrafo americano, californiano, que é meu amigo e mora no Rio. E falei, vamos fazer o Homem-Lama na Amazônia, né? E fiz o Homem-Lama no Delta do Tigre da Argentina, que eu morei 2 meses lá e fiz um Homem-Lama lá, que é uma região boa de lama. Você fez assim? Faço. Aí o Homem-Lama é o seguinte, é um ritual, na verdade. Você vai, identifica o local, pede uma permissão, assim, para tudo que existe, né? Na natureza e tudo. Eu rezo, passo na lama e depois eu medito. Você é religioso? Durante uns 40 minutos e abro o olho e aí, meu amigo, 2 horas e meia de improvisação, 3 horas. Você é religioso? Olha, passa por isso, né? Passa pelo acreditar, né? Não sei se é uma religião, necessariamente uma religião, mas é uma fé mesmo, assim, que eu acho que junta uma série de elementos ali, né? Que eu faço o meu próprio ritual, assim, e conecto, né, com tudo.
E a ideia é misturar o que Homem-Lama favorece. com a música. Aí eu fazia o cinemúsica particular, Que que loucura. futuramente eu faço questão de vir em Brasília aqui. Opa. E o teatro, como é que é para você? Você tem feito? Não tenho feito, cara. Esse vai ser meu próximo teatro, vamos dizer, né? Essa próxima subida ao palco, assim, né? E o Zuzu? Como é que foi? O filme tinha um personagem, o personagem era a Patrícia era a Patrícia Pilar, né? Você fez E- Era o filho dela. E né? você Era o fez o filho, filho é. dela, fez o Stuart. E como é que foi pra você isso? Assim, foi o primeiro personagem político? Como é que foi? Porque é um Sim. filme mais duro, né? O Sérgio Rezende me chamou para fazer e eu não sabia da história, assim, né? Mais essa coisa aí do cinema ensinar Você foi se também. educando pelo cinema. Exatamente. Aí eu falei, opa, Stuart Angel Jones e tal, que bacana. Esse vamos nome, aqui. inclusive, né? Esse nome, inclusive, toda a história da Zuzu Angel, a importância dela como estilista, dentro e fora do Brasil, né? O enfrentamento a dela, a postura ditadura. dela depois, né, da morte do filho, né? Então, assim, uma mulher muito batalhadora, muito guerreira, e acho que encontraram a atriz certa para fazer, porque a Patrícia Pilar, né? ela vestiu bem a personagem, né? E é uma grande mulher também, né? Uma mulher politizada também, uma mulher muito interessante. Quando você vê gente falando de volta da ditadura, o que você sente? É quase risível, mas ao mesmo tempo pode rir disso, né? Tem que levar a sério aquela cabeça que pensou isso, mas É triste. É triste, né, cara? Você ouvir isso em 2015, né? A gente acompanha ainda ditaduras fora do Brasil, né? E vê que é um movimento que não dá certo, Claro. né? Uma hora ou outra o povo ele ressurge, né? E ele toma conta porque ele precisa da democracia, né? Até agora a invenção política mais favorável assim ao bem comum, né? Então assim, você cria uma ditadura, você vai dar errado, cara. Né? Você se posiciona, você costuma se posicionar politicamente, publicamente? Você leva esse tipo de expressão assim ao público, Daniel? Cara, não. Porque eu acho que assim, eu tô levando de uma certa forma com os personagens, trabalho, né? E muito raro assim, eu estar num programa como esse, se vocês perguntarem uma coisa. É bom até para eu me visitar e saber o que eu tô pensando. Eu achei engraçado aqui quando você falou de Cuba, né? Porque Sim. quase que você respondeu para as pessoas que falam vai para Cuba, né? Porque realmente é bom ir para Cuba, né? É ótimo ir para Cuba, é ótimo. O festival lá é incrível, o público vai, o público viaja na tela do cinema, que eu acho que essa é a parada, né, do Eles cinema que têm eu um falei cinema aqui. documental muito bom, né? É muito legal. Eu não conheço o cinema documental de Cuba, assim, não. É, inclusive uma boa universidade lá, né? Tem a universidade lá. Aliás, o diretor da Estrada 47, ele formou lá, e o fotógrafo também, o Carlos. Carlinhos, ele não sei se ele é da Costa Rica, do Equador, Panamá, um desses três. A mulher dele, a produtora do filme, é da Costa Rica, a Irabel. Irabel. Eu queria ler uma coisa aqui sobre o que escreveram sobre você a respeito do filme Romance Policial. Romance policial. Que é uma coisa que mostra assim, uma relação que a crítica tem com você que eu acho que é meio especial. Vou ler aqui. Um crítico que está hoje nos jornais. A jovialidade aspas, né? A jovialidade do ator expressa uma espécie de inocência que serve muito bem à ideia de manipulação que percorre a história. Ao mesmo tempo, a desorientação que toma o personagem e a obsessão que o transforma ganham uma intensidade que impressiona e nos levam a torcer para que Daniel de Oliveira consiga mais e sempre melhores papéis no cinema. Bacana. Quer dizer, ótimo. você desperta uma coisa que não é muito comum, digamos. Ué, Você bom que ele conseguiu elogiar o filme e a minha pessoa. Já criou eu uma que sou- curiosidade. né? É Porque verdade, certamente- é verdade. Eu Não, que sou mas é crítico, é raro esse entusiasmo. Não é? assim. Olha, que Mas é bacana. muito positivo, né? Construtivo. É você que é crítico também, não é? Exatamente. Sei que esse entusiasmo é raro. Quem que te entusiasma dessa forma? Ainda não assim? vi Romance Você Policial, falou de várias não pessoas, vi. você gosta, falou do Tony Ramos, mas voltando assim, quem que realmente te entusiasma quando você vê assim, atuando? Assim, Cara, que tem você olha e grandes fala, atuações, pelo amor né, de cara? Deus. Sabe, sei lá, hoje eu estava vendo um filme com a Norma Alejandro, por exemplo. Bom, grande atriz, eu falo, nossa. Assim, essa... Esse arrebatamento, né? Assim, tem grandes atores, assim, né, espalhados pelo mundo todo, assim. Cara, eu geralmente, eu também, quando eu tô tete a tete, assim, que eu fico mais assustado, assim, com os atores, né? O meu parceiro, Julinho Andrade, é um cara que enfim, tem feito grandes papéis, assim, merece muito. E é um grande ator, assim, é bom de contracenar, é um cara que pensa junto, é um cara generoso, sacou? Então, assim, ele tá fazendo agora o Pedro Malas Artes, né? Ele faz a morte do filme, assim, e tem o Jesuíta Barbosa, que é um outro grande ator também. Sim. Né? Você pega, no Brasil Agora, tem grandes atores jovens também.
essa tua explosão, você acha que foi uma sorte que você deu na vida? Porque você é muito jovem, você foi reconhecido como grande ator. Sim, E outras pessoas da sua geração estão na batalha, vamos falar. Estão na batalha. Sim. Você acha que você deu essa... eu conto com a sorte, cara. Todo né? dia eu acordo e falo, vamos lá, que é dia de sorte. É dia de sorte. Tem que matar um leão por dia, mas é dia de sorte, cara. Né? Assim, graças a Deus, a sorte é acompanhada ao trabalho mesmo, né? Enfim. Por exemplo, tem uma história lá de Belo Horizonte ainda que eu nessa correria da vida, de trabalhar, de estudar à noite e tal, não sei o quê, de teatro, que dava muito pouca grana, né? Eu trabalhei uma época num lugar que chamava Circuito Circo Bar. E minha parada era ficar lá num negócio de monstro, quando as pessoas entravam, né? E assustar as pessoas. Depois aí eu comi um prato de comida de 1 quilo, cara. Já colocava uma vodquinha ali do lado, né? Dá pra fazer a digestão. E eu me maquiava de palhaço e ia cuspir fogo lá em cima da parada, assim. Você fez isso? Fiz isso. E eu assistia vários shows, cara. Vi Raimundos, vi Blues Etílicos, vi Titãs, vi Barão Vermelho até. E eu assistia os shows meio de cima, cuspindo fogo e tal, vendo a galera ali. De vez em quando rolava uma paquera e tal, uma menina ali, tudo. Então tive essa experiência na vida, essa correria, né? E eu acho que isso dá sorte também, porque você encontra tanta coisa, assim. E depois eu acho que também que você está numa fase já mais madura da tua carreira. Você começou cedo, né? Já está com 37, né? Então já está numa fase mais definida. É verdade. Eu acho que pode buscar outras coisas também, novos desafios também. Dá tempo de escolher coisas, né? Bem, eu queria agradecer ao nosso convidado de hoje. Maravilha, obrigado. O ator Daniel de Oliveira. E especialmente a você que está nos assistindo. Agradecemos também ao jornalista Diego Ponce de Leão e a Florestan Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. Eu espero você na próxima terça-feira, aqui na TV Brasil. Até lá!